Olá, aqui estamos de novo nesta segunda parte do programa, a nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 58, parte 2. E agora mais direcionados, mais focados, melhor, mais focados na igreja. Nesta igreja, na igreja que está neste tipo de mundo de que vimos a primeira parte. E vamos prosseguir nesta segunda, mas mais focados no como está a comportar-se, a ser a Igreja. E que é manifestamente desfasada da nossa atualidade. Está completamente desfasada da nossa atualidade. E então, a grande pergunta que nos vai orientar nesta segunda parte, eu formulo-a assim: será, não, nem o furacão dos crimes, da pedofilia, dos clérigos, foi um furacão, é um furacão que ainda aí está, para dar e durar. Nem o furacão dos crimes, da pedofilia, dos clérigos, nem a ambição expansionista da Cúria Romana, que agora até já chegou à China, nos fazem ver que a Igreja Católica Imperial, que está na continuação do Império Romano, de quem o Papa é o sucessor do Império, do Imperador, nos fazem ver que a Igreja Católica Imperial é a besta de que fala o Apocalipse. Torna a fazer a pergunta: nem o furacão dos crimes, da pedofilia, dos clérigos, nem a ambição expansionista da Cúria Romana nos fazem ver que a Igreja Católica Imperial de Roma é a besta de que fala o Apocalipse. O Apocalipse, com o que dizem que termina a Bíblia, mas ele não faz parte dela. Está lá, mas não devia estar. E tem de sair de lá. Assim como os Evangelhos também não fazem parte dela. Estão lá, mas não podem estar. Têm que sair de lá. Não nos fazem ver. É que desta quinzena, na Igreja Católica, o principal destaque, que a grande comunicação social parece que não deu grande importância, porque é sempre assim. Eles filtram mosquitos, mas engolem os camelos. O grande destaque na Igreja Católica, da parte do Papa de Roma, e este Papa que parece que vocês gostam tanto, que vocês gostam tanto. Quando os grandes dos financeiros gostam dele e põem os seus meios de comunicação, os seus grandes média, a acompanhá-lo e a fazer manchetes com ele, isso era suficiente para a gente abrir os olhos e dizer: alto, que se agrada aos tubarões, então não pode agradar às suas vítimas. Cuidado! Não embarquemos nisto. Depois desta quinzena, parece que o grande destaque da Igreja Católica vai tudo para o diabo. Vai tudo para o diabo. Sabem que o Papa Francisco anda obcecado pelo diabo. Anda obcecado pelo diabo. E então não é que até mandou construir, erguer uma estátua, uma imagem enorme, quase gigante, do chamado, que é um mito, mas pronto, do chamado São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é um mito, porque não há anjos, há mitos, e são mitos, é uma linguagem mítica. Muito ancestral, muito ancestral. É uma linguagem mítica. Não há anjos nenhum. Anjo quer dizer mensageiro. Ora, mensageiros pode haver muitos. E mensageiros bons, com boas mensagens, mensageiros paus, trazem mais mensagens. Um mensageiro é mensageiro. Pode ser portador de boas mensagens ou de más.
Mas mensageiros são somos nós uns para os outros, porventura. Não há assim de fora seres de fora. Isso não há. Isso é uma linguagem mítica, uma projeção mítica. Ora, o Papa anda atrapalhado com o diabo e até mandou construir e inaugurou e venceu, juntamente com o Papa Emérito Bento XVI, nos jardins do Vaticano, uma grande estátua e grande imagem do Arcanjo São Miguel para defender a Igreja do Diabo. E não é que esta está a atribuir ao diabo as culpas dos crimes da pedofilia, em vez de os atribuir aos clérigos e a entregar os clérigos à justiça. Isto é a Igreja do século XXI. A Igreja Católica do século XXI. Ora, entre este tipo... e que agora, nesta semana, olha, este domingo último, hoje é terça-feira, no domingo anterior, ainda fabricou mais 6 santos. Não sabiam? Mais 6. Só se falou muito do Papa Bento Paulo VI e de Oscar Romero, da El Salvador, de São Salvador. Só se falou do Bispo Oscar Romero. Mas canonizou 6. Ou mais uns quantos padres e uma freira lá, e um leigo também, para compor o ramalhete, também pôs um leigo no fim. E certamente está agora confiado que estes novos saltos que ele fabricou, estão a ver, isto é de dementes, isto é de loucos. Então um ser humano fabrica saltos. E tem poder para dizer este é salto e aquele é diabo? Olha que esta. Nós estamos fora de nós. Nós atribuímos a determinados seres poderes que não têm, mas que nós projetamos neles e pensamos que têm. E depois comportamos como se tivessem. E não têm. Tudo que está acima de um ser humano é perverso. Porque só há ser humano e mais nada. Ponto final. Só há ser humano, ponto final. Tudo que vai além é demência. É fabricação, é artificialismo, é construção ideológica. Ora, entre este tipo de igreja e Jesus, o de antes do cristianismo, há um abismo total, mas um abismo total e intransponível. Eu já vos tenho dito, mas não quero mais a repetir. Há um abismo intransponível. Portanto, não se pode passar de um lado para o outro. Não se pode juntar um e outro. Onde está um, não está o outro. E entre este tipo de igreja, católica, romana e protestantes, todas as igrejas que há por aí, cristãs católicas protestantes. E a vergonha que está no Brasil, com as igrejas todas a apoiar o terrorista. As igrejas protestantes todas a apoiar o terrorista fascista. Entre este tipo de igreja e Jesus, o de antes do cristianismo, porque o cristianismo aparece depois da morte de Jesus para o manter morto até hoje. Para que nunca mais ninguém o conhecesse. Nem conhecesse, muito menos conhecesse o projeto político dele. Parece que a Igreja Católica nasceu precisamente para manter morto Jesus e o seu projeto. E ninguém o conhecesse. E conseguiu. Estes milénios. Mas agora não. Porque agora a investigação histórica trouxe tudo ao de cima e o Jesus histórico está aí. Mais comprovado do que os próprios imperadores romanos. Não tenham dúvidas. E o seu projeto político está aí. E é uma alternativa total ao poder, aos projetos do poder político e do poder económico e financeiro. É uma alternativa total e radical. E a única via. A única via. Por isso Jesus se diz o caminho, a verdade e a vida. Pois, entre este tipo de igreja imperial e o Evangelho e Jesus, há um abismo. O Evangelho de Jesus, o de antes do cristianismo, Jesus, o filho de Maria,
filho de mulher, a fragilidade máxima. Jesus, o Evangelho de Jesus é católico. É católico no sentido etimológico da palavra, que quer dizer universal. Não é católico no sentido eclesiástico, que isso é romano. E o romano é a negação de católico. O romano é de Roma, não é do mundo, não é do universo, não é do cosmos. O Evangelho de Jesus é católico no sentido etimológico. É universal. Quer dizer, tem a dimensão de toda a humanidade. E não é para dominar a humanidade, como faz o cristianismo. E a Igreja Católica e as igrejas protestantes, cristãs protestantes, querem dominar as mentes das pessoas e dos povos todos. Não é para dominar, é para despertar. O Evangelho é católico no sentido de toda a humanidade, para despertar toda a humanidade, não deixar ninguém de fora. Despertar toda a humanidade, todos os membros da humanidade, mulheres e homens, desde que se nasce, desde que é concebido. Despertar, fazê-la crescer de dentro para fora. De dentro para fora, na sua originalidade, na originalidade de cada qual. E depois a religar entre si. Ora, cá está o projeto político de Jesus, o de antes do cristianismo, que o cristianismo mata e nos tem roubado. Nos tem roubado. Não nos tem permitido conhecer. Mas que agora já não pode continuar a fazer isso. O Evangelho é católico neste sentido, portanto, para despertar a humanidade, para ela ser ela própria a gerir os seus destinos, religada uma à outra, todos religados uns aos outros. Porque quem ficar de fora pretende tornar-se acima dos outros, pode dominar, tem que ficar mesmo isolado. Ninguém tem que morrer à fome. E esse é que tem que morrer à fome. O Evangelho de Jesus não faz cristãos, faz humanos. Não faz cristãos, faz humanos. Portanto, nós temos de nos converter agora de cristãos em humanos. Porque nos roubaram o humano para fazerem de nós outra coisa. E o cristão é um absurdo, é um horror. O cristão é um horror. Porque é a negação do humano. Ora, é preciso. O Evangelho de Jesus faz-nos humanos. As igrejas e as religiões cristãs e as outras são um inimigo da humanidade, são um inimigo do humano, são um inimigo dos povos. Temos que meter isto na nossa cabeça. É que são mesmo. Digo-vos eu, presbítero da igreja. E não digam que estou louco. Não. Investiguem. Investiguem. Estudem as descobertas da historiografia científica sobre as origens do cristianismo e, sobretudo, sobre Jesus. Neste milénio, é gritantemente manifesto. Este Papa, porque é jesuíta, e está sem querer, a pôr tudo a nu. E ele pensa que está a fazer um grande serviço à Igreja de Roma. Está a pôr tudo a nu. Está a pôr tudo a nu. E o que se vê depois de estar a nu é horrível. É horrível. Portanto, é a besta do Apocalipse. É a besta do Apocalipse. O Apocalipse denuncia este tipo de igreja. Não sabiam. Pois, eles meteram-no lá a terminar a Bíblia precisamente para o domesticar. Mas nós tiramos de lá e vamos interpretá-lo independente. E tudo é diferente. Então, neste tipo de mundo, um novo tipo de igreja. Esta igreja de Jesus, o Filho de Maria, sempre com o seu sopro e o meu abraço e o meu beijo de presbítero.